Se tem uma coisa que você já aprendeu até aqui, é que a vida de um gestor de projetos não é mole não. No meio de tantas demandas, pessoas e itens para fazer, o gestor de projetos precisa de uma âncora. E o nome dessa âncora é metodologia. Hoje, existem diversas metodologias, que vão desde o cascata até as mais recentes no mercado, sejam Scrum, Kanban e um monte de outros nomes em inglês bonitos e chiques. O mais importante da aula de hoje eu vou te ensinar duas metodologias que eu aprendi no mercado e que você pode usar, seja para priorizar as atividades da sua vida ou as atividades da sua empresa. O mais importante independente de metodologia, escolha a que for mais confortável para você, para o seu time e, acima de tudo, saiba que nada é como está nos livros. Na vida real, tudo é diferente. Eu sou a Vitória, mais conhecida como Monja, trabalho na Riot Games Brasil e hoje eu vou te explicar duas das minhas metodologias favoritas. São elas, Scrum e Kanban. Bem rapidinho, sem estresse, vem comigo! Essência, uma metodologia é nada mais nada menos do que um conjunto de boas práticas. De boas práticas que são alinhadas entre um time. Isso significa que, desde as reuniões que esse time vai ter, até a forma como esse time vai apresentar os resultados e o que esse time está trabalhando hoje, são alinhadas por uma equipe. Basicamente, muitas empresas do mercado não tem uma metodologia certa. O que acontece é um mix de metodologias. Por isso, é importante você saber a base e ser flexível. Sempre lembrando que, independente da metodologia, o importante é que as pessoas estejam alinhadas com um foco em comum. Vamos começar primeiro, então, falando dele, do Scrum. Para quem quiser saber mais, vou deixar um linkzinho do livro original do criador do Scrum sobre o método. Mas vamos resumir ele aqui, porque ele não é tão complicado quanto ele parece. Seguinte, imagina que você trabalha na Riot e que surgiu uma ideia. Vamos fazer um vídeo de música da personagem Raze do Valorant na Bahia? Ok, parece simples. Vamos gravar esse vídeo na Bahia. E o vídeo vai ser feito em Salvador com uma dançarina. Além da dançarina, a gente vai ter várias baianas e a Daniela Mercury cantando. Já não parece tão simples, né? É por isso que a gente precisa do Scrum. Basicamente, o vídeo como um todo é o que a gente chama de Product Backlog. O que significa isso? Quase como se fosse um estacionamento. Ou seja, eu vou dividir o vídeo em pequenas partes. Não o vídeo, mas o trabalho que tem que ser feito para que esse vídeo se transforme em realidade. Então, uma das minhas tarefas seria gravar a música com a Daniela Mercury, remixar essa música, ir para Bahia e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vê no Scrum é o que é chamado de Product Backlog, o que significa que é um estacionamento de tudo que tem que ser feito. Lembra que a gente comentou na aula passada da matriz de Eisenhower? Basicamente, lembra daquela coluna Faça Agora? Conecta aqui. Então, considerando que as coisas mais importantes e mais urgentes que eu tenho para serem feitas são gravar a música com a Daniela Mercury e remixar, encontrar uma coreógrafa para fazer a dança que nós vamos colocar no vídeo com a personagem Raze. Basicamente, só isso já seria o suficiente para a gente começar o nosso Sprint Backlog. O que é o Sprint Backlog? Basicamente, tirar as ideias mais importantes do primeiro quadrante da nossa matriz de Eisenhower e colocar eles para serem feitos. Então a gente vai literalmente abrir a geladeira e tirar essas ideias de lá para começar a executar. Resolvi que eu vou executar essas duas ideias. É hora do que a gente chama de Sprint Planning, ou só Planning. Monja, o que é a Planning? É uma reunião. E o que você vai falar? Pessoal, vamos fazer um vídeo e para começar a fazer o vídeo, a gente vai começar por aqui. De novo, lembrando da importância de priorizar. Por isso que você começa sempre priorizando o faça agora. É urgente, é importante. Então, tirou do Product Backlog, colocou no Sprint Backlog, o que acontece? Inicia-se, depois da Planning, um ciclo de Sprint. Onde eu trabalhava, na Web Motors e na KitchenAid, o ciclo da Sprint durava 15 dias, mas eu já vi ciclos de 30 dias. Lembre-se de planejar de acordo, 15
ou 30. Se for 30, coloca mais coisa. Basicamente, começou esse ciclo da sprint, o que é preciso que você faça? Garantir que as dailies vão acontecer. As dailies são reuniões de 15 minutos, onde vocês olham essas atividades do sprint backlog e acompanham o progresso. Basicamente, nessas reuniões, o objetivo é saber se as tarefas estão sendo feitas e se tem algum impeditivo. Caso tenha, você deve ajudar. Continua o ciclo da sprint. Chegando no fim desse ciclo de 15 ou 30 dias, nós temos a famosa retrô, o momento de lavar roupa suja. A retrô é um momento íntimo com o seu time, onde vocês vão falar um pouco de como foi esse ciclo de 15 dias. Vocês terminaram tudo que vocês se comprometeram a fazer? Teve algum problema? Teve alguém que poderia ter se comportado de uma forma melhor ou diferente? Para essa dinâmica, eu sugiro o uso do que bom, que pena, que tal. Basicamente, coloca lá na lousa que bom, e as pessoas falam que foi bom naquela sprint, que pena, o que não foi tão legal, e o que tal são propostas de mudança do seu time. É muito importante que a retrô não vire um funeral, e sim que seja um momento de crescimento do time como um todo. Por fim, nós temos a última etapa desse ciclo, que é o que se chama review, ou a famosa apresentação. Significa que, no final desse ciclo, você vai até os seus stakeholders ou os seus clientes, as pessoas que pediram com que aquilo fosse implementado, e você vai mostrar o resultado do que foi feito. Voltando no nosso exemplo da Raise, no fim de 15 dias, eu chegaria, por exemplo, nos meus superiores e mostraria: essa é a coreógrafa que eu selecionei e estamos aqui em termos de música com a Daniela Mercury. Essa é uma primeira versão, ou já terminamos a primeira versão, que tal? Podemos seguir com essa versão? Não podemos? Então, basicamente, esse processo é uma etapa de alinhamento e muitas vezes de aprovação. Por quê? Não se inicia um ciclo novo sem ter terminado o ciclo atual. Finalizado esse processo, vai ser feliz. Começa tudo de novo. Então, terminado esse processo, volta para o Product Backlog, aquilo que não foi feito ou não foi finalizado, e o que foi finalizado sai desse ciclo. Então, sempre na review, é importante que você olhe se aquela tarefa foi finalizada ou não. Caso ela não tenha sido feita, ela retorna para o nosso backlog de produto. No geral, Scrum é assim. Na vida real, nem sempre tudo funciona de forma tão linear. Então, na dúvida, não surte. Olhe para o processo e veja se todas essas etapas e reuniões são realmente necessárias para você. Supondo, por exemplo, que não é necessária a retrospectiva em todas as sprints, ou muitas vezes você consegue fazer sprints mais curtas ou fazer várias tarefas dentro de uma mesma sprint. O importante é adapte-se e adapte a sua metodologia para o que funciona. Vamos agora falar da segunda metodologia ágil que eu usei na minha carreira. Também conhecido como Kanban, Board, Quadro ou vários outros termos que você vai achar na internet. O Kanban é uma metodologia simples na prática, mas que se adapta conforme a sua necessidade. Se você hoje entrar no Google e pesquisar Kanban, você vai ver vários tipos de quadros diferentes. A maioria deles, quanto mais complexo, é geralmente voltada para implementação de software. O que significa que você não vai precisar saber. O Kanban que eu uso é simples. Vou jogar ele aí na tela para vocês. A gente tem como primeira coluna a coluna a fazer, que assim como na sprint, é a coluna do Product Backlog. Todas as atividades que você tem a fazer. Na sequência, a coluna fazendo, o que significa que você já começou a fazer. Tranquilo, né? De boa. Depois, tem uma coluna que geralmente é necessária nas empresas, a coluna aprovação. Então, antes daquela tarefa passar para a última coluna, que é a coluna de concluído, você pega a aprovação daquela demanda ou tarefa. Por mais simples que o Kanban seja, geralmente ele é um quadro que é visto por todos, o que significa que todo mundo que passa pela empresa ou que abre o link consegue ver no que o seu time e no que você estão trabalhando. Tem algumas pessoas que também usam o Kanban para planejar coisas pessoais, como por exemplo uma festa de aniversário, uma festa de casamento, planejar a vida ou até mesmo a sua semana. A minha indicação é, independente se é Kanban,
se é Scrum ou qualquer outra metodologia, não tenha medo de tentar. Em algumas empresas que eu fui, nós começávamos com uma metodologia e ao longo das semanas e dos meses acabávamos criando uma metodologia própria, que era um mix de metodologias. Então o importante é você entender a base e chegando na empresa, entender o que funciona melhor para vocês. Vamos para o vilão dos vilões, o famoso cascata, ou waterfall em inglês. Basicamente, quando a gente pensa no ágil, nessas metodologias que eu falei para vocês, de Scrum, Kanban, a gente pode visualizar um ciclo. Por quê? Como as tarefas grandes são quebradas em tarefas menores, ao longo do processo, você tem etapas em que você consegue conversar com seu time, mudar a rota, enfim, tomar decisões diferentes antes de entregar o produto final. Isso significa que, se você está desenvolvendo um game, pelos métodos ágeis, muito possivelmente, o game que você imaginou no começo não é o game que vai chegar lá no final. Porque, ao longo dessa jornada, várias mudanças vão acontecer. Sejam testes com usuários, sejam mudanças dentro do próprio time e, inclusive, mudanças de estratégia. O método ágil permite com que a gente se adapte. Um pouquinho diferente dele é o cascata. Quando falamos de cascata, podemos imaginar uma escada. Por quê? Dentro do cascata, não se desce um degrau da escada sem que o degrau anterior tenha finalizado e tenha certeza. Isso significa que, no cascata, dificilmente existem mudanças rápidas e que no cascata, geralmente, uma área não tem tanta visibilidade da outra. Então, a minha área faz o que é pedido e eu passo para você e para sua área fazerem a próxima etapa. Isso significa que se a gente estiver produzindo um game, por exemplo, a área de roteiro vai começar escrevendo toda a história, vai passar para a área criativa vai olhar o roteiro e vai falar: nossa, isso não faz sentido, sinto muito. O roteiro já está pronto. O cascata ainda é utilizado em muitas empresas. Por isso que é importante sempre, independente da metodologia, visibilidade, comunicação e clareza. Foco. Lembre-se sempre do foco. No fim, independente da metodologia, do dia a dia, é importante que isso esteja sempre presente e que o foco seja o principal. Então, evite com que o seu time e as pessoas que você trabalha façam tudo sozinhos. Esteja sempre lá, apoie o processo para evitar gastos de energia, recurso e dinheiro desnecessários. Vamos agora para o nosso último bloco, mais conhecido como Dicas da Monja. Seguinte, se você é uma pessoa que adora ficar em cima das pessoas cobrando, já fez, tá pronto, tá atrasado, hein? Uma função super legal que você pode pensar para sua carreira é a carreira de agilista. Geralmente, do lado de um PO, no processo Scrum, trabalha-se um agilista, que é o guardião do processo. Isso significa que o agilista, ele é responsável por olhar o processo de fora, observar se o time está seguindo aquele processo. Então, no caso do Scrum, lembra daquelas reuniões que eu comentei com vocês, do backlog? Então, esse agilista, ele fica de olho nisso tudo e garante que o processo está sendo feito como ele deve ser. A agilista é uma função super quente no mercado e ela é específica para quem gosta de estudar metodologias, implementar essas metodologias e organizar o trabalho de uma forma geral. Fica aí a dica de uma profissão para você pensar. Outra dica que eu tenho para você é a dica do LinkedIn. Muitas vezes, quando a gente olha o nosso LinkedIn, a gente não tem muita coisa para colocar lá. Uma dica é: teste essas metodologias, Kanban, Scrum, Cascata, as que você tiver mais afinidade, em projetos, seja da sua faculdade, no seu hobby, na sua empresa, e aproveite para colocar no seu LinkedIn que você tem conhecimento nessas metodologias. Afinal de contas, não importa se a implementação foi de meses, anos ou de um dia só, mas se você tem conhecimento, não deixa de colocar no seu LinkedIn as palavras-chave. Lembre-se, o recrutador vai olhar o seu perfil por apenas 15 segundos. Então, quanto mais palavras-chave estiver lá, quanto mais especificações, projetos que você faz, mais chances você tem de conseguir o emprego dos sonhos. Não se esqueça disso, LinkedIn completinho, hein? E falando em LinkedIn, me adiciona lá, vamos trocar uma ideia, aprender mais sobre metodologias ágeis. Só procurar Vitória Monja ou V. Rezende Lopes. Além disso, não se esqueçam de continuar os estudos, colocar as palavras-chave do LinkedIn e, acima de tudo, ser feliz. Namastê!